Quase todo mundo conhece a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e o Vaticano. Milhões de pessoas visitam estes e muitos outros monumentos famosos todos os anos. Mas quase todos esses monumentos guardam um ou mais segredos que não são conhecidos por todos. Neste vídeo, mostramos 9 segredos sobre edifícios e pontos de referência famosos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Estátua da Liberdade. Começamos esta jornada cheia de segredos em Nova York. Quando a construção da Estátua da Liberdade começou em 1885, a figura, também conhecida como Lady Liberty, era um quebra-cabeça desmontado em 250 peças individuais. A obra de arte e símbolo da liberdade foi um presente da França para a então ainda jovem nação dos Estados Unidos da América. Originalmente, a senhora com a tocha na mão brilhava como uma moeda de cobre, mas com o tempo o cobre desenvolveu uma pátina e agora é verde. O artista Frederic Auguste Bartholdi, que projetou a estátua, originalmente imaginou uma estátua da liberdade dourada. Deve brilhar, brilhar e brilhar, e não realmente ficar verde. Mas chegamos ao verdadeiro segredo deste monumento. Você provavelmente não sabia deste fato antes. Há um tesouro escondido sob a Estátua da Liberdade. O conteúdo da caixa, bem guardada, consiste em uma cópia da Declaração da Independência dos Estados Unidos, um retrato de Frederic Auguste Bartholdi e 20 moedas de cobre representando George Washington. O valor real das coisas não é alto. O valor ideal provavelmente chegará a vários milhões de dólares. Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano são lendários. Muitas lendas e teorias da conspiração giram em torno dos documentos mais bem guardados do Vaticano. Só o atual Papa tem a chave dos arquivos. Até hoje, não estão acessíveis a ninguém. Se o Papa morre ou abdica, a chave dos documentos secretos é entregue ao sucessor junto com outras insígnias. Muito se especulou sobre o conteúdo dos arquivos. O certo é que ninguém verá esses documentos. A contabilidade, os contratos e os negócios financeiros do Vaticano. Mas os arquivos secretos contêm ainda mais, e na verdade, principalmente escritos completamente diferentes. A Igreja Católica já mantinha uma extensa coleção de registros no primeiro século do cristianismo. Entre os séculos XI e XIII, grande parte desses arquivos desapareceu, e quando o Vaticano foi saqueado em 1404, registros papais e documentos históricos foram jogados na rua. Apesar desta perda, os scripts secretos ainda cobrem uma área de prateleira de cerca de 85 quilômetros e pelo menos 35 mil volumes, além de inúmeras folhas individuais, mapas e desenhos. Além dos originais cristãos, as cartas de personalidades conhecidas aos papas de sua época são particularmente bem protegidas. A coleção inclui manuscritos pessoais de Abraham Lincoln e Mary Queen of Scots, a última rainha da Escócia. O Vaticano enfatiza repetidamente que o resto não é tão secreto como frequentemente se supõe. Em geral, as teorias também são um erro de tradução. Archivum secretum, em latim, em português seria algo como um lugar onde ninguém mais tem acesso. E na pré-história, isso estava mais relacionado a incrédulos ou protestantes, aos quais foi estritamente negado o acesso a muitos dos escritos católicos. Caso contrário, os arquivos supostamente não conteriam nenhum documento secreto ou explosivo que as pessoas não tenham permissão para ver. O Tesouro de Álamo. Álamo ou a Batalha de Álamo, de que todos já ouviram falar, seja na aula de história ou em um filme de faroeste. Mas quase ninguém sabe quem ou o que exatamente é o Álamo. Na verdade, é um edifício e também uma igreja. A estação missionária foi construída onde hoje é o Texas, no século XVII. No século seguinte, ocorreu uma guerra violenta na área entre os sulistas brancos e os mexicanos oprimidos. Grandes proprietários de terras tentaram explorar e escravizar os pobres mexicanos. Durante a Batalha do Álamo, na Guerra da Independência mexicano-texana, em 1835 e 1836, a igreja foi convertida em um forte mexicano. O general texano Sam Houston, que ordenou a tempestade e a aniquilação total do inimigo. Em 2017, foi inaugurado um pequeno museu onde o Tesouro do Álamo foi mostrado pela primeira vez.
Durante as escavações em torno da estação missionária, foram encontrados artefatos do período da guerra, incluindo um obus de 7 polegadas sem cabo, botões, facas e também espadas, uma lata vermelha de tabaco Prince Albert e uma garrafa de vidro, cujo conteúdo é desconhecido. Para a surpresa dos arqueólogos, a terra ao redor de Alamo escondeu segredos muito mais antigos. Numerosas pontas de flechas e cerâmicas coloridas vêm de povos indígenas que colonizaram a área. Palácio de Potala. O Palácio de Potala é o marco oficial de Lhasa, capital da província autônoma do Tibete. Quase indestrutível, o Palácio Vermelho e Branco fica no trono em uma colina de cerca de 130 metros acima de Lhasa. Até 1959, o palácio foi a residência oficial do Dalai Lama. A instalação foi construída a partir de 637 d.C. O edifício principal hoje é composto por 13 andares, com altura de até 170 metros. Segundo a lenda, existem 999 quartos, mais uma sala de oração secreta no palácio. No entanto, este número de quartos nunca pôde ser confirmado. As câmaras e quartos são tão interligados e às vezes em forma de leque que dificilmente podem ser contados. Quando os chineses quiseram arrumar e limpar o palácio na década de 1980, eles tiveram que remover incríveis 5 toneladas de lixo. Ninguém esperava isso. Afinal, dizia-se que havia um segredo ou um tesouro escondido no palácio. Os funcionários encontraram corais, turquesas, moedas de prata e outros objetos valiosos nos numerosos corredores e túneis, mas predominou lixo e fezes de rato. Não é segredo que os tibetanos não podiam jogar nada fora. Tudo no Palácio de Potala era considerado sagrado e especial para eles. A Bone Grave. A Yale University em New Haven, ao norte da cidade de Nova York, é uma das universidades de elite mais famosas do mundo. As sociedades secretas de Yale estão envoltas em lendas e também tem uma particular, Ossos e Crânios, ou Skull and Bones. Foi fundada em 1832 por Alphonse Taft, pai do presidente William Taft, e do industrial William Huntington Russell. Membros proeminentes dessa sociedade, supostamente parte dessa sociedade secreta dos Illuminatis, foram George H.W. Bush e o seu filho George W. Bush. O ponto de encontro da comunidade é uma construção de arenito semelhante a uma cripta, chamada Sepultura Óssea. Na verdade, o prédio lembra mais um cemitério do que um local para reuniões nobres. Dentro, dizem que há vários ossos, esqueletos e crânios. Os alunos da Skull and Bones roubaram crânios e também coleções em Yale e outras universidades, entre outras coisas. Dizem que um dos segredos mais bem guardados da sepultura óssea é o crânio do lendário chefe índio Jerônimo. Catedral de São Basílio. Estamos indo para a Rússia. Há outro monumento mundialmente famoso na Praça Vermelha de Moscou. Quase todo mundo viu as cúpulas em forma de cebola coloridas da Catedral de São Basílio ou Pokrovsky em um cartão postal, na televisão ou na internet. A obra-prima marcante já viu muito. Ela sobreviveu a outro incêndio devastador em 1737. Quase foi explodido por Napoleão Bonaparte em 1812 e até mesmo Stalin queria demolir o marco. Foi construído por volta de 1555. Por Ivan, o Terrível, um dos governantes mais brutais e mais engraçados de guerra que a Rússia já viu. Até hoje ninguém sabe quem realizou esta obra-prima arquitetônica. Às vezes é dito que construtores italianos estiveram envolvidos e outra lenda diz que Ivan matou os arquitetos após a construção ou teve seus olhos arrancados para que eles nunca pudessem criar algo comparável no mundo novamente. Parthenon. O Parthenon é o símbolo da capital grega, Atenas. O gigantesco complexo era originalmente composto por muito mais do que a estrutura de pilares da Acrópole, que ainda hoje está bem preservada. Todo o complexo já foi uma ambiciosa campanha de construção com a qual os gregos imortalizaram sua vitória sobre os persas em pedra. Em agradecimento, os deuses foram homenageados. Originalmente, havia templos no Parthenon em homenagem a Apolo, Zeus e Hera, a deusa padroeira de Atenas. Sempre que o atual governo grego tem dinheiro, o Parthenon é reconstruído. Os donos de restaurantes de hoje estão maravilhados. Segundo documentos oficiais, todo o complexo foi construído pelos gregos em menos de 10 anos.
Toneladas de mármore foram transportadas, esculpidas com precisão milimétrica e montadas para criar o monumento que é hoje. Como os construtores o fizeram há 2.000 anos, é o grande segredo do Parthenon. A porta-voz oficial do trabalho de reconstrução admitiu em comunicado público que os pedreiros de hoje e a tecnologia do século XXI não podem acompanhar as habilidades e também a engenhosidade dos construtores da época. Pedras guia da Geórgia. As pedras guia da Geórgia há muito tempo mantêm um segredo. Inaugurada em 1980, por décadas, ninguém sabia quem havia encomendado o monumento de pedra. Os guias contêm instruções para pessoas em 8 idiomas, incluindo instruções curiosas como manter a população mundial abaixo de 500 milhões, reproduzir-se com sabedoria e deliberação, evitar leis mesquinhas e funcionários inúteis e honrar a beleza e os benefícios da natureza. No verão de 2021, a hora finalmente chegou. Jornalistas revelaram o nome do fundador e construtor dos Guidestones. Um homem chamado Robert Christian encomendou os monumentos em 1979. Ele pagou o pedreiro e delegou todo o trabalho de acompanhamento, bem como a regulamentação da licença a um banqueiro. Ambos os homens só viram Robert Christian 2 vezes. Provavelmente, Robert Christian também não era seu nome verdadeiro. Tudo o que ele disse ao pedreiro foi que as inscrições deveriam ajudar os sobreviventes do iminente fim do mundo a se comportarem melhor e mais sábios do que nós. Torre Eiffel. Terminamos esta viagem aos segredos dos monumentos deste mundo com o símbolo de Paris. Em 1889, a Torre Eiffel, de 324 metros de altura, foi construída por Gustave Eiffel. A torre, na verdade, existe há 134 anos. E, claro, já foi divulgada na Exposição Mundial de Paris. O que quase ninguém sabe hoje: Gustave Eiffel mandou construir um pequeno apartamento. Ele recebeu ilustres convidados, Thomas Edison e o presidente da França, no mini apartamento de 285 metros acima do solo. Outro segredo da Torre Eiffel é o antigo bunker militar logo abaixo do Pilar Sul. Hoje existe um pequeno museu no bunker, acessível apenas a pequenos grupos. E a gente chega ao fim aqui desses monumentos e também dos seus segredos. Conte pra gente aí se você gostou do vídeo e quais fatos você achou particularmente super interessantes. Você já conhecia alguns dos segredos ou todos foram novidade aí pra você? A gente aguarda a sua contribuição nos comentários e até o próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Até lá, tchau!